Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 17 de março de 2024, quinto domingo da Quaresma, cor litúrgica roxo. Santo do dia, São Patrício da Irlanda e sua couraça. Couraça é uma fórmula de oração que São Patrício deixou para que aqueles que se sentissem ainda desprotegidos da graça do Senhor pudessem invocar o nome do Senhor Jesus. Então, um tipo de reza que ele deixou. Vamos rezar agora mesmo. Século XIV, Irlanda, submeta os anseios de sua alma a Cristo, rezando a oração da couraça de São Patrício. Levanta-me neste dia que amanhece, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade, pelo Criador da criação. Amém. Minha família é santa. Primeira leitura. Na primeira leitura de hoje, em Jeremias, capítulo 31, de 31 a 34, o Senhor fala a Jeremias justamente de um tempo que começa com Jesus. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Então, fala aí de Jesus. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando o tomei pela mão para retirá-los da terra do Egito e que eles violaram, mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel. Depois destes dias, diz o Senhor, imprimirei minha lei em suas entranhas e hei de escrevê-la no seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão dizendo, conhece o Senhor. Todos me conhecerão do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei de seu pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aí fala o profeta Jeremias do Jesus que vem pela primeira vez, mas também do Jesus que há de voltar em honra, em glória, aquele que vai restaurar o seu povo, a sua igreja. Então, quando o Senhor se manifestar em graça, não teremos mais a necessidade da fé, veremos Deus como Ele é, né? Na ressurreição. Então, não será necessário ensinar seu próximo, seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos conhecerão, todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei de seus pecados. Graças e louvores sejam dados ao nosso Senhor Jesus. Só pedimos a Deus que nos mantenha firme com a graça do seu Espírito Santo, para que possamos não vacilar na fé. E no dia da vinda do Senhor Jesus estaremos de pé, aguardando, ansiosos e alegres, o Senhor que vem. Salmo responsorial é o Salmo 50. Criai em mim um coração que seja puro. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidade do vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Criai em mim um coração que seja puro. Segunda leitura está em Hebreus capítulo 5, de 7 a 9. Leitura da carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quer dizer, o próprio Cristo aprendeu o que significa obediência a Deus. Sofreu, né? Mas ele se doou inteiramente ao objetivo do Pai, ao plano do Pai, ao plano de salvação, que era o resgate de
toda alma deste mundo para o Senhor. Então, o Senhor morreu por todos nós. Certo que alguns não se salvarão, né? Porque não reconhecem, não aceitam o Senhor Jesus, mas o Senhor se doou por todos nós, os justos, os injustos, os pecadores, os santos. O Senhor derramou o seu sangue precioso por cada um de nós. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Quando você lê em Isaías de 53 e diante, o que significa, o que é carregar as maldições do mundo, você vai entender a plenitude do sofrimento de Jesus no sacrifício. Não foram chicotadas, não foi o fato de ter preso a uma cruz, não foi o fato de ter apanhado, cuspido, não, né? O sofrimento de Jesus foi trazer em seu corpo humano todo o maldição, todo o pecado do mundo, a angústia, o sofrimento dos pecadores, tudo aquilo ele atraiu para si, oferecendo a Deus. Retirei, né, deste mundo todo o pecado. E agora Satanás não tem mais poder sobre vossos filhos. É isso que nós vamos ver no Evangelho de hoje, em João capítulo 12, de 20 a 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhe: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então chegou a hora em que toda Israel reconhecerá que eu sou o Filho de Deus. Muitos virão para adorar a Deus em mim. É isso que Jesus está falando para ele. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Mas isso também, quando Jesus é reconhecido como Senhor e Rei, ele também significa sua morte. Significa que na plenitude ele dará a vida para o resgate de cada um de nós. Então ele fala no versículo 24: em verdade, vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Jesus já começa a falar da sua morte. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. O que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Ou seja, Jesus veio para se doar em sacrifício, para que seu sangue fosse derramado por cada um de nós. Versículo 28. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei. E o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmaram que foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu então ao todo o povo, dizendo: esta voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. Então, o próprio Pai está falando que vai nos glorificar de novo. O próprio Pai está falando que nós seremos objetos da ressurreição pela morte do Senhor Jesus Cristo. Jesus respondeu: esta voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Muito profundo isso. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. Então ali Jesus já está falando de sua morte e de como a sua morte venceria o mal. E eu, quando for elevado da terra, atrairei para mim todos. Ou seja, morri por todos, morrerei por todos. Jesus falava assim para indicar que natureza, que tipo de morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória
a vós, Senhor. Em uma Irlanda completamente invadida por pagãos, e sendo São Patrício também preso, né, por piratas, e mesmo assim, desde os 16 anos, e mesmo assim ele conseguiu construir mosteiros, ele conseguiu evangelizar, ele conseguiu anunciar Jesus dentro daquela realidade do século IV da Irlanda. Então é neste modelo que queremos também seguir a Jesus, né? Seguir Jesus para que essa profecia em Jeremias aconteça em nós, né? Não será mais necessário ensinar seu próximo, seu irmão, conhece o Senhor, por todos conhecerão. Queremos, Senhor, viver essa intimidade com Jesus, proclamar Jesus até a sua volta, e que o Salmo 50 aconteça em nós. Criar em mim um coração puro para que sejamos vossos servos, Senhor. Assim como Jesus aprendeu o significado da obediência, também nós sabemos que o nosso sofrimento diário nos traz a obediência ao cumprimento das suas leis e do Santo Evangelho. Por isso, Senhor, no Evangelho, onde o Senhor anuncia sua morte, mas também anuncia a sua libertação, que sejamos dignos de ser juntados aos filhos de Deus, à Igreja Celeste, na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. Ai de mim se não evangelizar. Esse é o nosso projeto. Faça parte você também deste corpo de pregadores que, junto conosco aqui, junto com toda a equipe do nosso projeto, também evangeliza através da sua ação. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta pregação, para que mais pessoas, mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.